Seja muito bem-vinda, advogada, seja muito bem-vindo, advogado. Esse aqui é o Cliente Bizemília, o programa onde a gente discute as melhores estratégias para que você, advogado, possa transformar o seu escritório em uma máquina de vendas. E hoje nós estamos iniciando uma série muito especial que vai trazer quais são os passos, quais são as estratégias para que você, advogado, possa ter o seu escritório do zero até ele ser lucrativo. Hoje, na parte um, o Eduardo Brena vai nos trazer quais são os primeiros passos que você, advogado, precisa dar, precisa executar para chegar até lá. Não é isso, Brena? Tudo bom? Eba! Muito obrigado pela sua audiência, colega advogado. Muito obrigado você, Henrique, por poder me proporcionar essa possibilidade de compartilhar tudo todo o conhecimento que eu adquiri nesses mais de 27 anos de advocacia e mais de 7 anos fazendo a mentoria com advogados. Então, se você por acaso ainda não me conhece, eu sou Eduardo Brena, sou advogado há 27 anos, mentor de advogados, e é uma alegria poder estar aqui com você. Mais uma vez, Henrique, muito obrigado, viu? A Henrique, eu alegria quero para dizer mim uma também. coisa, desculpa te interromper, desde sempre, assim. Você propôs esse tema de escritório lucrativo até do zero ao escritório lucrativo, e é muito importante que a gente deixe claro que é evidente, nós não queremos enganar ninguém, que não dá para ter um escritório do zero ao lucrativo do dia para a noite. Ninguém faz isso, né? Agora, o que eu percebi nesses anos de advocacia, Henrique? Que a maioria de nós advogados nunca parou para pensar o que está faltando para a gente aumentar os lucros. Então, por isso essa proposta. Você, colega, já parou para pensar o que está faltando para você aumentar a sua lucratividade? Você que ainda não está no nível que você gostaria? Então, esse é o objetivo dessa série de vídeos. E é claro que a gente sabe que esse assunto é muito mais voltado para quem já tem o seu próprio escritório ou para aquele que está em um escritório, mas está querendo montar o seu próprio escritório, assim, ter essa liberdade na advocacia. Mas eu posso garantir para você que se você continuar nos acompanhando e você está muito satisfeito no escritório que você trabalha, o que nós vamos conversar aqui hoje também vai ser muito útil para que você possa crescer na sua carreira de advogado, mesmo dentro desse escritório, porque são passos universais que nós, advogados, pulamos. A gente não aprende na faculdade e simplesmente ninguém nos fala, tá, Henrique? Então, eu não quero dar spoiler porque eu vou deixar que o Henrique faça as perguntas aí, que é bem importante. Brena, tudo bem, então vamos pensar. O cara tomou a decisão de abrir o próprio escritório. Vamos dizer que ele nem tem o escritório ainda, seja um associado no escritório de alguém, e ele tomou a decisão de abrir o escritório. O que ele precisa pensar primeiro? Ou ele pode já pedir demissão e pular de cabeça no novo projeto? Como que ele dá esse primeiro passo? Uau, Henrique. E pior, não é, meu amigo? Não tem muita gente que faz isso? Tem. Dá a louca e vai. Eu acho que isso não é só uma coisa de advogados, é uma coisa do brasileiro. Aliás, tem muita gente que quer empreender e simplesmente não planeja nada. E essa, então, é a primeira etapa, uma etapa muito importante, que é o planejamento. E eu, como eu repito, ela não é importante para nós, advogados, só. É importante para todos os empreendedores. Eu diria que a gente tem uma estatística, você sabe que a maioria dos novos negócios no Brasil fecha em 5 anos. Uma das grandes razões que isso acontece é a falta de planejamento. Então, o planejamento é a primeira etapa, assim, são os primeiros passos, você começa a dar antes mesmo de ter o seu escritório. E esse olhar do que você vai fazer, e eu brinco assim, do quando, do como
onde e quanto, né? Quanto que isso vai custar, mas nós vamos tentar destrinchar tudo isso daqui para frente, Henrique. Interessante, você falou o como, o quando, o onde e o quanto. É. Acho que não é nessa ordem exata, mas são esses 4 pontos. Eu acho que a gente pode justamente destrinchar ponto a ponto, porque me parecem as 4 maiores perguntas realmente que o advogado precisa se fazer para ter um planejamento perfeito, né? Aliás, até antes da gente destrinchar esses pontos, como você definiria planejamento? E acho que as pessoas têm muito medo de falar de planejamento, que parece uma coisa muito complexa, e eu gostaria de desmistificar um pouco isso. Porque planejar é simplesmente você tirar um retrato, vamos dizer assim, mapear onde você está, para onde você quer ir e o que você precisa fazer para sair daqui para cá. Por que os processos de coach sérios, a gente sabe que coach ficou muito estigmatizado, mas por que o coach funcionou e dá certo? Porque o coach ajuda o coach a fazer isso, mapear onde ele está, identificar para onde que ele quer ir e quais são os passos que ele tem que seguir. Então, isso é planejar. Só que, claro, nós não temos uma cultura de planejamento, especialmente no nosso país, no Brasil. Eu acho que uma das primeiras etapas da vida que a gente planeja é, por exemplo, escolher qual a profissão que eu quero seguir para o futuro. Mas tudo isso é muito empírico, né, Henrique? Muito intuitivo. Nunca ninguém te disse, cara, por que você vai escolher X profissão? Vou fazer um teste vocacional e isso que eu vou seguir para o resto da minha vida, né? E parece que, caraca, mas e se eu errar na minha escolha? Então, nunca ninguém diz para o estudante, fala, ó, se você não escolher e percebe que é uma coisa que você não queria, tá tudo bem você mudar. Então, o planejamento ele parece dolorido por causa disso. Porque, cara, mas e agora eu vou tomar decisões para o resto da minha vida, para o resto da minha carreira? Não necessariamente. Então, planejar, eu vou simplificar mais para não me estender muito, identificar qual é a tua situação atual, para onde você quer ir e o que você tem que fazer para chegar lá. Simples assim, simples assim. Não é um bicho de 7 cabeças. E o mais importante que as pessoas têm que saber: planejamento não dá errado. Planejamento não dá errado. Então, não fique com medo de falhar no seu planejamento. É simplesmente, existem variantes que você não colocou no teu processo, você identificou isso no meio, corrige. Só. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente consegue planejar uma viagem muitas vezes, principalmente aqui no Brasil. Quem é CLT, mais ainda, o cara tem que planejar porque ele tem aquele período de férias para ele poder tirar. Então a gente consegue planejar umas férias, mas a gente não consegue planejar a nossa vida, né? Então, Nossa, e muito fantástico. menos se é empreendedor planejar o seu escritório, planejar o que você faz, né? É maximizar isso, então, nas férias. Quando você planeja as férias, a gente faz o quê, Henrique? Primeira coisa que eu faço para planejar as férias. Para onde que eu vou? Qual é o destino que eu quero ir? E aí você vai olhar, tá bom, quando que eu posso ir? Então, esse é o primeiro passo do nosso planejamento. Quando? Então, vou partindo do pressuposto, nosso destino é um escritório lucrativo, né? Não vou falar sobre a diferença de lucrativo. Vamos chegar a isso mais para frente, tá, Henrique? Não, vou partir da premissa do colega que está num escritório que não é dele. Então, quando que eu vou montar o meu escritório? É imediatamente? É daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Gente, é uma expectativa. Vamos ser realistas quanto a essa expectativa. Está tudo bem. Por quê? É importante eu ter uma estimativa. Não, cara, agora não dá, porque eu tenho que criar condições. Eu não planejei nada. Então, daqui a 2 anos, 3 anos, ou 5 anos, está tudo bem. A gente brinca, né? Eu tenho um amigo meu que fala sobre economia, que antigamente planejamento de longo prazo era 5 anos, né? Agora no Brasil, longo prazo é 1 ano, porque tudo pode mudar a qualquer tempo agora, né? Bom, então vamos partir que então eu não quero ir agora, eu quero ir daqui a 1 ano. E eu sempre vou repetir, cara, daqui a 1 ano não deu, tá tudo bem. Corrige o rumo, mantenha o planejamento corrigindo o rumo. Se isso for realmente uma grande vontade sua, né? Depois, Henrique, de o cara começar a pensar para ter um escritório lucrativo,
eu quero ter esse escritório lucrativo daqui a 5 anos, então eu tenho que pensar em como que vai ser a minha advocacia, né? Então, que tipo de segmento que eu vou atuar? Eu preciso começar a olhar para isso. Que tipo de advocacia eu vou praticar? Porque às vezes o cara trabalha no escritório de grande volume e para ele está tudo bem isso. Agora, em outro aspecto, ele pode. Cara, isso não, cara, não faz sentido para mim isso, não gosto disso aí. E aí eu tenho que olhar para a advocacia para fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer na advocacia. Outra coisa, do como, que tipo de cliente que eu vou atender. Porque, assim, eu já participei de reuniões de alinhamento e planejamento e disserem para mim assim, não, qual tipo de cliente que você quer? Eu perguntei. Não, todo cliente. Isso aí que não dá, né? Porque todo cliente ninguém vai ter. Então, a gente tem que começar a definir que tipo de cliente eu quero trabalhar, qual é o tipo de cliente que estou mais habituado. Tudo isso é bem importante na hora de a gente começar a planejar, a ter as primeiras ideias de como eu quero que o meu escritório seja daqui a 1 ou 3 ou 5 anos. Pensando nesses aspectos que você colocou, então, por que é importante nessa fase de planejamento o advogado definir o segmento que ele vai atuar? Henrique, o que eu percebo, bom, o advogado tem um grande medo de eleger um nicho, um subnicho, porque ele acha que ele vai perder clientes. E isso eu nunca, eu quero deixar claro que eu não defendo que você abra mão de clientes. Agora, eu defendo que você, por exemplo, se especialize, porque nós temos que levar em consideração que para um dos pontos para você se tornar uma máquina de vendas é você ser visto pelo mercado como um grande especialista, um super especialista. Se você é um generalista, muito provavelmente você jamais vai se tornar uma máquina de vendas e vai demorar bem mais para ter um escritório lucrativo. Porque, naturalmente, o mercado está mostrando isso, e na advocacia não é diferente. Quanto mais especializado nós somos, maior o nosso valor. E quanto menos especializado, isso, maior o valor significa que maior o teu preço, né? E, inversamente, quanto menos especializado você for, menor o seu valor, menor o preço. E uma das variações de você ter um escritório lucrativo, sem sofrimento, que também é importante, né? Claro, o cara, se o advogado trabalha 18 horas por dia, talvez não faça a pena ele ter um escritório lucrativo, porque ele está sofrendo muito, né? Isso é sempre importante a gente colocar. Então, é muito importante você se especializar para ter mais valor. E eu repito, Henrique, isso não é uma decisão que você precisa tomar já. Não é você botar em prática já, mas a médio e longo prazo ele precisa saber que ele vai ter um escritório lucrativo à medida da especialização, da super especialização dele. É por isso. E aí eu tenho uma dúvida. Você sabe que as minhas dúvidas normalmente são aquelas dúvidas de leigo, né? Isso é um ponto interessante da gente colocar aqui. Eu não sou advogado, né? E eu não pretendo aqui nesse programa Cliente Bis em Idem falar da advocacia do ponto de vista ou do lugar de fala que eu não tenho. Então, meu ponto aqui é justamente trazer, junto com o Brena, aspectos que um leigo normalmente tem de dúvida e que traz esses aspectos dentro de tudo aquilo que o advogado precisa fazer e das melhores estratégias que o advogado precisa ter para transformar o escritório em uma máquina de vendas. Né? Brena, pensando nessa ideia do segmento, e que é um segmento que pode ser dinâmico, né? Ele não precisa tomar uma decisão escrita na pedra. Tem algum critério que o advogado possa seguir para escolher esse segmento, ou é mais feeling? Como é isso? Tem. Feeling também funciona, viu, Henrique? Quando eu trabalho com os advogados, eu os conduzo a tomar essa decisão da maneira mais segura possível. Agora, é claro,
tem duas coisas que são muito importantes nessa decisão. Primeiro, a gente tem que começar a olhar o mercado, viu, Henrique? Porque é claro que eu defendo que você tem que fazer aquilo que você gosta. É o mais importante dentro de qualquer profissão, não só da advocacia, é que você atue dentro de um aspecto, dentro de um segmento, dentro de uma área que você tem afinidade, tem prazer por aquilo. Eu, por exemplo, eu até poderia ser um bom advogado criminal, mas eu não, cara, eu tive experiências ruins. A minha formação no direito penal não foi tão boa assim, porque por uma série de circunstâncias da época da faculdade. Então, talvez para mim fosse muito doloroso, né? Ter que atuar no direito penal. Então, claro que isso também é importante, mas já está passada a hora de nós começarmos a olhar para o mercado. Só para você ter uma ideia, Henrique, quando eu terminei a faculdade há mais de 20 anos atrás, quase 30, nós tínhamos, no máximo, 10 áreas de especialização do direito. Hoje nós temos 50 áreas de especialização. E se nós somos... uau, né? E se nós somos pensar, por exemplo, na área envolvendo tecnologia, se a tecnologia ela evolui de uma maneira estratosférica para o mundo, significa dizer que para a advocacia isso também acontece. E eu estou vendo um monte de colega, por exemplo, tem um advogado que é um dos maiores especialistas em direito aliado à tecnologia. Eu vou até falar o nome dele, porque realmente ele é uma das maiores autoridades, que é o Renato Opsblum. E olha só o que aconteceu. O Renato especializou-se nessa área porque ele gostava de tecnologia. E aí ele foi estudar o bug do milênio, porque ele achou que o bug do milênio, Henrique, tem gente que nem sabe do que a gente está falando, né, da nossa audiência aí. Bom, o bug do milênio, pessoal, é que achávamos que quando virasse o de 1999 para o ano 2000, nossos calendários, nossos relógios digitais, eles estavam adaptados para 2 casas e não para 4 casas, né? E que isso ia dar uma confusão, que ia parar tudo. Mas no final, nem aconteceu, né, Henrique? Eu acho que no final não houve um grande transtorno. Acontece que o Renato, que estava estudando já as possíveis consequências do bug do milênio, se viu sendo um dos maiores especialistas em direito e tecnologia, auxiliou a polícia em investigações criminais, porque entendia de tecnologia, como identificar de onde que estava vindo aquele hackeamento, aquelas coisas todas. Então, vocês percebem, a história do Renato é bem bacana, porque ela pode servir de exemplo para nós escolhermos as nossas áreas de atuação. Então, vamos falar de áreas, por exemplo, a minha. Eu sou advogado trabalhista para empresas. E isso, poxa, Porena, mas isso é super genérico, é abrangente. Mas eu, dentro dos últimos anos, eu fui fazer formação em coaching, em programação neurolinguísticas e outras formações, e eu acabei ficando muito inserido no circuito desses institutos de treinamento. No final das contas, eu acabei auxiliando um instituto, tem um instituto que é meu cliente, e no final acabei me especializando. Então, eu sou um cara, eu não conheço nenhum outro advogado, talvez um, no máximo 2, que estão inseridos dentro desse meio dos institutos de treinamento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comportamental, percebe? Então, dentro de uma área que é abrangente, eu tenho uma área de conhecimento muito específica, por quê? Porque eu conheço detalhes daquela área em função de todas as relações e formações que eu fiz nesses últimos anos. E, evidentemente, que a gente tem ferramentas que são ferramentas metodológicas mesmo, se o advogado não tem nenhuma noção, para ajudar esse advogado a tomar essa decisão. Só para você ter uma ideia, olha o que aconteceu. A gente faz um ranqueamento e tal. Eu não tenho como apresentar essa ferramenta aqui hoje, infelizmente, porque a gente está falando sobre outros assuntos, a gente pode trazer em outras circunstâncias, viu, Henrique? Mas, assim, eu tenho alunos, tem um aluno que é da Alemanha, e ele atuava numa certa área, ele trabalha na área de insolvência
de empresas. Imagina, então, quando todo mundo ficou super preocupado com a pandemia, ele nadou de braçada, né? Porque, imagina, ele atuou na área de falências e insolvências. Mas olha só, ele estava. Eu acho que ele começou a ficar um pouco cansado dessa área, que ele é um grande especialista, e começou a ter um olhar para uma outra área. E nessa ferramenta que a gente oferece aos alunos, tem um ranqueamento, ele acabou descobrindo que ele queria explorar uma outra área da advocacia. Isso você pode fazer. Você já é o bam, vamos dizer assim, de uma área X, e por que não, então, começar a olhar para a área Y? Esses passos que a gente tem que começar a dar. O que não adianta, viu, Henrique? Eu querer ser o bam em todas as áreas, porque isso não dá. Não sei se eu fui claro. Não, isso me abre a mente em alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é isso para mim ficou muito claro, não é estanque, então você não vai tomar decisão e escrever na pedra. E o outro aspecto é, lá na frente, quando o advogado tiver o escritório lucrativo, esse tipo de movimento que o teu aluno alemão teve, ele pode seguir de duas maneiras, ou da pessoa mudar de área, ou se ela tiver o escritório lucrativo, dela ampliar o escritório, atuando em áreas diferentes. Exatamente, é isso. É só porque a gente precisa começar de algum ponto, né, Henrique? Uhum. É basicamente isso. Então, opa, tô aqui. Eu não consigo fazer uma maratona em 10 segundos, como 100 metros. Não tem como. Nem tem nenhum ser humano que fez isso ainda. Aliás, teve um cara que acabou de quebrar o recorde da maratona e ainda não conseguiu baixar a marca das 2 horas, né? Cara, mas o cara correu 42 km em 2 horas, é loucura. E não dá para a gente fazer essa loucura. Não dá para a gente fazer essa loucura. Vamos começar seguros. Porque também não quero, Henrique, que as pessoas, que nossos colegas advogados que estão nos assistindo, que querem criar um escritório para ser uma máquina de vendas, façam loucuras. Porque é justamente isso que a gente quer evitar com esses primeiros passos que nós estamos passando. Vamos planejar. E aí eu gostaria até de passar para o próximo passo do planejamento, Henrique, Fica à vontade, que por é favor. o de onde. Cara, eu diria para vocês que há 10 anos atrás era impensável o advogado não ter o seu escritório, não alugar uma sala ou comprar uma sala e montar lá, ter uma recepçãozinha às vezes não, mas uma salinha, um escritório para atender o cliente, uma sala de reunião. Há 10 anos atrás isso era impensável, tanto que eu tenho muitos colegas, muitos alunos, então falam assim, cara, meu grande marco foi comprar o meu escritório. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas não é mais imprescindível para a advocacia. Agora, claro, você não está esperando atender grandes players do mercado trabalhando de casa, né, Henrique? São essas realidades que o advogado tem que traçar. Então, eu vou começar de onde? Eu vou alocar uma sala? Então, vou para um coworking? Vou fazer só home office? E aí eu visito os meus clientes? Tudo isso eu tenho que planejar. Mas quando eu visito os meus clientes, eu tenho custo para isso? Porque, naturalmente, Henrique, tudo isso a gente precisa olhar. Por quê? Porque nós precisamos entender o quanto. O que acontece é que a gente resolve, o cara resolve, toma uma decisão de montar um escritório que, vamos supor que ele saiu da faculdade, então acabou de sair. Quem vai custear a despesa desse escritório? Como vai ser isso? Ou vamos supor que eu saí de um escritório e vou montar o meu. Cara, não aguento mais. Da onde vai sair a despesa para custear? Do que eu ganhava? Eu tenho uma reserva? Porque essas decisões, todas têm que ser baseadas no quanto. Ah, Brena, mas eu não tenho reserva. Tenho 0 de reserva. Bom, às vezes está tudo bem, porque eu já estou advogando e eu já tenho 1, 2, 3 clientes que vão migrar comigo para o meu escritório. Então, essa é uma situação
que acontece e é com bastante frequência. Você sabe que tem advogados, Henrique, que eles são contratados por outros escritórios porque eles carregam a carteira com eles. Olha só, que valor que esse cara tem junto aos seus clientes, que não largam dele de jeito nenhum para onde quer que ele vá. Isso é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, é claro que a gente não vai recomendar que você chute o pau da barraca, né? Chute o balde, sem ter uma reserva para saber pra subsidiar a tua manutenção naquele escritório, no seu escritório, seja num escritório alugado, numa sala que você tinha da sua família, seja num coworking, seja em casa, seja onde quer que seja. Então, todo esse panorama, nós temos que olhar com base em quanto vai custar mesmo tudo isso. E esse é o maior gap, talvez, do planejamento, porque a gente nunca olha quanto vai custar. E esse quanto ele vai impactar no onde e no quando, né? Exato, Porque exatamente. se o advogado que esteja, mesmo que ele esteja trabalhando em outro escritório, mas ele não tem ainda esses clientes que vão migrar com ele para sempre. Aliás, é um ponto muito importante que isso você já me contou uma vez, que é totalmente antiético que o advogado, por iniciativa própria, leve os clientes para outro escritório, né? O cliente tem esse poder de escolha e ele deve ter esse poder de escolha se ele quer permanecer com o escritório que ele é atendido atualmente ou se ele quer seguir com o advogado para o próximo escritório, seja um escritório próprio daquele advogado ou de outra banca, né? Então, acho É. que isso é importante a gente até ressaltar aqui. É, mas o advogado que não tem uma reserva de dinheiro, se ele precisar fazer uma reserva para abrir o próprio escritório, isso vai impactar no quando ele vai abrir. Aham, sem dúvida. É exatamente isso. Você pegou exatamente o ponto principal, hein? Você vê que não tá tudo conectado. Uhum. Tá tudo conectado. Eu vou só dar um pitaco nessa pergunta que você me fez, porque quando eu trabalhei durante muitos anos em um escritório, então por isso que eu posso falar sobre isso com vocês, tá? Trabalhei mais de 20 anos em um escritório considerado grande na região de Santos, lá que eu residia. Aliás, eu tenho que dizer que eu sou extremamente grato. Hoje eu sou o profissional que sou graças à experiência que eu tive lá, viu? Não tem nada a ver, isso não sai, a gente não pode sair, não precisa sair brigado, você não precisa sair pela porta dos fundos, muito pelo contrário, né? E tudo isso a gente faz de uma maneira conscienciosa. Então é bem importante o que você falou, Henrique. Eu também, a gente tomou muito cuidado, assim, tanto eu quanto os sócios do escritório que eu trabalhava, de não haver este conflito de querer roubar um cliente do outro, né? Assim, e o que aconteceu foi que, por exemplo, clientes que eram meus, eu achei por bem, porque vieram para mim, para nós, que não era para mim ou para eles, era para nós, né? Então vieram para nós em função da infraestrutura que eles ofereciam. Eu falei, ó, eu não vou ter condição de atender esse cliente. Vai ficar com vocês. Em contrapartida, aconteceu de clientes que não tinham vindo por meu intermédio, de criar uma sinergia, um rapport comigo e resolver permanecer meu cliente, mas tudo isso super, mega, hiper, blaster conversado. Então, claro que o melhor dos mundos, então, Henrique, é o que é? Você ter um espectro de clientes que já é seu e também ter uma reserva para você subsistir dentro desse período. Agora, claro, por exemplo, no meu caso aconteceu que eu estabeleci uma parceria estratégica, e você pode ter esse olhar também, de eu fui, por exemplo, para um escritório sem custo, né? E como que é possível isso? Porque as pessoas, só porque o Breno é legal, então eu vou deixar o Breno lá e não, tudo isso tem uma série de circunstâncias de você trabalhar o relacionamento com as pessoas. E de fato, não, me ofereceram grandes parceiros meus, até hoje são meus parceiros, são meus clientes, mas me ofereceram a infraestrutura física necessária que eu tinha para ter o meu próprio escritório
sem custo, eu diria assim, mas a custo muito abaixo do que seria um custo de mercado. Então, também é uma alternativa que você pode olhar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Henrique, do que o colega pode fazer. Cara, não aguento mais essa história que eu tô. Busca dentro da tua base de dados de colegas, alguém, por exemplo, dentro de uma especialidade que é sinérgica, mas que ele não atua com a sua. Então, voltamos para um dos nossos pontos iniciais. Cara, eu sou super especialista, então, super especialista em atender institutos de treinamento, institutos educacionais. Puxa, esse meu colega que trabalha com advocacia só de reclamante, vamos supor, reclamante é que entra com processo, que são os empregados que entram com ações contra as empresas. Será que eu não posso, junto a ele, oferecer uma possibilidade de crescimento? Então, eu atendo clientes que ele não atende e vice-versa, e nós nos associarmos e fazermos uma parceria por especialidade, não necessariamente uma sociedade? Será que eu não tenho? Aí quem são essas pessoas, Henrique, que eu posso procurar? Pessoal, olha, eu vou dizer uma coisa. Normalmente, nós estabelecemos relações fortíssimas com as pessoas que foram nossos colegas de faculdade de turma. Ou, por exemplo, eu fui presidente da Atlética na faculdade. E eu tive grandes parceiros que estavam comigo na Atlética, não necessariamente da minha turma. Essas são pessoas que, por mais que você tenha se distanciado, eles te conhecem tão profundamente que, se você buscá-los, fala assim, olha, estou pensando em sair do escritório, como é que está a tua situação? Posso ir? Posso não ir? A gente tem que um pouco se despir também do nosso ego, viu, Henrique? E, na medida do possível, buscar essas alternativas dentro da nossa base da nossa rede de contatos. Isso me parece até uma oportunidade para outra pessoa, né? Porque às vezes o cara tem um escritório e tem um espaço grande que dá para montar uma salinha até feita de divisórias, ou já tem uma sala no escritório que está vazia, ele pode ceder essa sala e dividir o aluguel, por exemplo, do local. Né? Exatamente. Só que nunca, Henrique, nós vamos saber disso se nós não tivermos estabelecido relações com essas pessoas. Porque, assim, nós vamos conversar sobre isso no futuro, nós temos pessoas nas nossas redes de contatos, então é mais fácil eu pedir alguma coisa para as pessoas que estão à minha volta, né? Acho que é mais ou menos intuitivo isso, né? Então, o que eu faço? Cara, eu acho que eu vou poder me associar ao Henrique. Primeiro, então, não vou, Henrique, caramba, a gente não se vê há 20 anos, mas vem cá, cara, eu quero ser teu sócio. Não vai funcionar desse jeito, né? Pode até ser, claro, que o Henrique é um cara legal, fala, não, Brena, esse cara aqui pode acontecer, mas tá louco. Provavelmente a primeira reação das pessoas é, você tá maluco, né? Calma, faz tempo que a gente não se vê, né? Então, cuidado para só não assustar as pessoas, mas pensa nessa possibilidade. Então, vamos dar uma resumida no que a gente falou aqui desses primeiros passos. Então, o passo global é planejamento. O advogado senta, faz o planejamento, e aí ele tem que seguir aquelas perguntas que a gente falou, né? O quando ele vai abrir o escritório, onde ele vai abrir o escritório, o quanto isso vai custar e o como ele vai fazer para andar esses caminhos, né? E a gente pode fazer, Henrique, eu vou ter o maior prazer, os nossos colegas que nos seguem, pode até mandar um comentário e ajudá-los na construção desse planejamento. A gente auxilia os nossos alunos, nossos mentorados, cria-se uma matriz de planejamento, tem muitas formas disso, mas também, se não quiser buscar o Eduardo Breno, que se não quiser se tornar uma máquina de vendas por nosso intermédio, tem muitas ferramentas, mas é muito importante que, pronto, deixa eu parar, acabou a Copa do Mundo, deixa eu parar um domingão à tarde para fazer esse olhar. Seja se eu quero ter o meu próprio escritório, seja se eu estou num escritório e eu falei, putz, mas o meu escritório é lucrativo? Eu vou ter a maior disposição de poder contribuir. Quem quiser ajuda, pode botar nos comentários aí. Vai ser uma alegria a gente poder responder todas as dúvidas nesse sentido
nesse aspecto do planejamento. Se você quer se tornar uma máquina de vendas com o seu escritório, seja você já tem o escritório ou se você ainda vai construir o seu escritório, o momento de começar o planejamento é agora. Não dá para esperar, né? Se você vai demorar 5 anos para ter o seu escritório lucrativo, pode ser 5 anos a partir de hoje, ou pode ser 5 anos a partir daqui a 5 anos. Só vai depender de você começar a fazer o planejamento. Perfeito, é isso. Eu sempre falo, né? Qual o melhor momento para você começar a fazer isso? Quando você saiu da faculdade. Mas já saí há 20 anos, então, segundo melhor momento é agora. Começar agora. Nunca é tarde. Não deu tempo, nunca ninguém te disse nada, nunca ninguém te passou esses segredos aí, que não são segredos, né? Mas parece que ele é tratado como tal. Nunca ninguém te ensinou como é que era um escritório de advocacia, porque a gente também não aprende isso na faculdade. Então, bora, vamos lá mudar isso. É isso. Brena, suas considerações finais do nosso episódio de hoje, e aí já também dá as redes sociais aqui para o pessoal continuar te seguindo e os conteúdos que você coloca, sempre levando os advogados a ter esse viés de ser uma máquina de venda. Henrique, eu quero agradecer, vai buscar por Eduardo Brena, com 2 N's de navio. Então, @Eduardo Brena. Vai me achar no YouTube. Putz, o YouTube é massa, tem muita coisa lá. Eu gosto do YouTube de uma coisa, viu, Henrique? Dá para você assistir em 2x, né? Então, se vocês acham que eu falo devagar, vocês põem 2x lá, mas não deixem de assistir. Mas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no nosso canal do Telegram também. Então, estamos à disposição com esses pontos de contato com você que quer tirar suas dúvidas, quer muito conteúdo sobre marketing jurídico, marketing de relacionamento, e eu já quero fazer uma chamada, Henrique, porque não acabou o assunto. A nossa parte 2 sobre como sair do zero para ter um escritório lucrativo, nós vamos fazer uma próxima chamada, porque montei o escritório, e agora? Então, o que eu preciso começar a olhar para, então, levar o meu escritório de um escritório que está lá, estou ganhando algum dinheiro, mas estou patinando, para ser lucrativo. Perfeito, Breno. Então não perca o próximo episódio do Cliente Bizenidem, que é esse programa onde a gente discute as melhores estratégias para você, advogado, transformar o seu escritório numa máquina de vendas. Até a próxima, Breno. Forte abraço!